poucas professoras, eles tinham assim umas aulas de teoria, mas porque veja, tinha que conservar o próprio, tinha que cuidar das bolsas, dar aula quase que a troco de muito pouco, o pessoal fazer parte da sociedade mantenedora sem remuneração. Então, e não tinha nem da sociedade mantenedora, eu não lembro de pessoa alguma que tivesse assim algum dom de tocar qualquer instrumento musical. Mas parece que essa senhora Maria Anques, porque eu tinha, parece que é Maria Anques, uma coisa assim, porque eu tinha uma colega de ginásio que estudou no conservatório, Dione parece também uma, mas eu lembro assim muito vagamente. E retornando à pergunta anterior sobre a situação social no período da dificuldade, da repressão, né? A senhora acha que isso teve influência um pouco na indiferença das pessoas ou o medo das pessoas em se manifestarem? Como era tratado o assunto entre vocês, entre as pessoas, vamos dizer, que tinham uma atividade ativa na sociedade, na comunidade, nas entidades mantenedoras? Olha, eu penso... O medo pairava, existia um medo de se manifestar, até mesmo em função de uma justa causa nesse sentido? Olha, eu penso o seguinte, quem tinha... Eu acho que no interior... período submetidas a uma obrigação e um padrão muito claro de comportamento, de não protestar, de não reclamar, de não... Né? Eu estou observando isso até mesmo com as pessoas que eu tenho entrevistado, em que as pessoas dizem, quando eu pergunto a respeito sobre o que achou o que foi tratado até agora como demolição, né? Que agora a gente pode já até denominar de um outro modo, foi o desmoronamento, né? Foi uma demolição indireta, mas o fato em si é que desmoronou. E as pessoas se colocam sempre de modo assim... Eles dizem, não, com isso a gente não se metia, a gente não se metia com esses assuntos. Ou seja, parece que existia algo muito mais forte que condicionava as pessoas a agirem de um modo mais omissivo. Então, essa condição emocional de opressão em que a sociedade vivia, né? Isso foi muito bom você perguntar, pelo seguinte, olha só, é como eu falei para você, era uma época em que, por exemplo, assim, a gente estava vivendo uma época, e antes disso viveu muito mais, porque, por exemplo, assim, a gente não... a gente tem que ver todo o contexto social e cultural. Então, o que acontecia? Quando você me perguntou, foi bom eu esquecer do conservatório e falar, porque agora eu já chego e relaciono. O conservatório tinha uma clientela limitada, enquanto que, à noite, no curso técnico, iam estudar aquelas pessoas que trabalhavam o dia inteiro e que precisavam se manter. As pessoas de classe alta também estavam ligadas à sociedade mantenedora, então eram dois braços através do conservatório, porque era de muito bom tom as moças, então, terem essa formação musical. E aquilo que eu falei da escola normal, muita gente ia porque tinha vocação, outras pessoas porque não existia o clássico e o científico, que formavam, por exemplo, engenharia, para direito, para outras coisas, só existia em São José. Então, geralmente, os pais, poucas moças, os pais autorizaram a estudar em São José. Eu mesma, meu pai não deixou. Sabe? Então, ficava na escola normal.
E a escola normal tinha moças e rapazes também, porque tinha rapazes, tinha muito, porque o magistério não era uma profissão desvalorizada como é hoje. Por outro lado, o magistério era uma profissão valorizada, então existiam também homens, rapazes que queriam ser professores, então você encontrava no magistério homens e mulheres. Então, hoje, por exemplo, quando fala em magistério, escola, agora é pedagogia, geralmente virou uma profissão feminina na medida que foi desvalorizando. Mas, para muitas moças, que as famílias tinham uma posição boa financeiramente, então era assim, se você arrumar um marido, então você não precisa trabalhar. E se você não arrumar um marido, você vai lecionar. Aí você tem uma coisa garantida para você, era uma garantia. Então, para algumas pessoas, era a escola espera marido. Então, se funcionava este padrão de coisa, as pessoas se preocupavam com todas as coisas, menos com cidadania, menos com revolução, menos com isso daí. Então, as pessoas que tinham noção de que estava havendo opressão, uma coisa, porque lembra, quando aconteceu a Revolução, houve, por exemplo, assim, o pessoal tinha um medo de comunismo, de que comunista, de certo, era uma coisa muito monstruosa, que a própria sociedade civil organizava passeatas de medo do comunismo. Aconteceu isso também. Teve uma passeata aqui antes da Revolução, saindo. Então, também não culpo ninguém que foi a passeata, porque era a visão que tinha de socialismo, de comunismo. Agora, quem fez faculdade, quem fez USP, quem fez a Nacional do Rio, que nem o Zeca, tudo isso, então, esses eram os que tinham, vamos dizer, visão da coisa, que era o quê dentro da cidade? Minoria. Existia um grupo significativo que participou, por exemplo, da organização dessa passeata? Era um grupo político significativo? Não. Eram pessoas mais ligadas, por exemplo, assim... não quero falar também, porque religião, para mim, eu, por exemplo, leio Bíblia todo dia, tudo isso, mas religião institucional. Eram pessoas, assim, aquelas pessoas que... comunista é contra a igreja, essas pessoas assim mais radicais, católicos mais radicais, eles estavam participando. Olha, eu costumo, vamos dizer, de vez em quando entro na igreja, vou à capela, fico, tudo, mas eu acho que todo radicalismo ele não é bom. Mesmo, por exemplo, de quem, vamos dizer, mesmo que se você se coloca contra alguma coisa, não existe uma coisa totalmente demoníaca e totalmente santa. Tanto que, por exemplo, esse pessoal, seria interessante, uma pessoa que seria uma coisa muito boa se o Simplício estivesse vivo, ele é uma beleza. Mas tem uma pessoa assim, que esteve muito ligada a isso, algumas pessoas ainda existem, uma Heloísa Helena. Então, porque daí o que acontecia? Essas pessoas, elas eram... ligadas ao movimento... por exemplo, essa cidadania, achando que a gente estava vivendo uma época de exceção. Então, essas pessoas aqui se reuniam na chácara, numa chácara. Por isso que eu falo, não existe que o dono da chácara, ele chamava Chaguinhas. E é claro que, em cada cidade, quem que estava controlando os, entre aspas, subversivos? Era o sargento do tiro de guerra, evidentemente, né? Então, o pessoal costumava ir lá, mas, quer dizer, para conversar, para não sei o quê, porque você não tinha condição de... Na chácara. Era uma chácarazinha, então, que o pessoal ia lá. A senhora chegou aí alguma vez, não? Não, porque
que depois da segunda reunião baixou a polícia, mas baixou exatamente num dia que não era de reunião. Levou o dono da chácara, mas o dono da chácara ele era